Queridos irmãos, chegamos no capítulo 3 de Malaquias, o capítulo polêmico, né? Eu disponibilizei aí alguns vídeos, né, com tema provocativo. Roubará o homem a Deus, né? É a proposta de fazermos uma análise sintética e circunstancial, porque tanto Ageu e Zacarias, que são figuras preponderantes deste segundo templo, que deu-se início à sua construção em 538, 535 e terminou 20 anos depois com incentivo contundente de Ageu, um pouquinho depois de Zacarias, lá em 515 a.C. E agora eu estou entre os anos 400, 450, portanto de 80 a 100, 110 anos de distância. Porém, a contemporaneidade de Malaquias em relação a Ageu e Zacarias não é no nascimento, é o instrumento pelo qual ele foi profeta. O instrumento de sua profecia é o templo, só que manutenção. O instrumento da profecia de Ageu e de Zacarias é o mesmo templo, mas é construção. Então é preciso você identificar a contemporaneidade de Ageu, Zacarias e Malaquias. Os três são profetas que profetizaram para os mesmos fins específicos: auxiliar o templo, profetizar ao templo, fazer com que o templo funcionasse. Ageu e Zacarias, processo de reconstrução. Malaquias, de manutenção. Eu tenho descoberto ao longo desses anos, lidando com pessoas abençoadas, que o processo da manutenção é mais exaustivo do que propriamente o da reconstrução ou mesmo o da construção. Então Malaquias está trabalhando na manutenção do templo e ele é duro. É duro, duro, duro. Nós temos dificuldades em administrar a relação entre provedor e provisão. Quase que todos nós, de forma macro, substitui a benevolência do provedor pelas delícias da provisão. Isso é uma característica pura e naturalmente humana, eu te provo na Bíblia. Lá em 1380 a.C. até o ano 1050, entre os anos 1380 a 1050, são 330 anos cronológicos. É o período dos juízes. Deus levantou entre 12 e 13 juízes, porque tem Débora no meio, junto com Baraque, então 13 ao todo, para poder libertar Israel de guerras civis e de massacres que eram consubstanciados por povos vizinhos. Por quê? Porque o povo não voltou o coração para Deus. Por quê? Porque estava preocupado demais com três coisas: trabalho, ocupação e conquista. Eu vou repetir: trabalho, ocupação e conquista. Trabalho com as novidades administráveis na nova terra. Conquista com as muitas terras que Deus lhes havia acrescentado, embora tendo ficado muita a ser possuída. Está lá em Josué capítulo 13. E a administração fatigável de tudo aquilo que precisava ser administrado. Você quer ver uma coisa, uma curiosidade bíblica? Vai lá no livro de Shamot, de Êxodo. Você vai ver a palavra Sukkot, que é tabernáculo, 57 vezes. Vai lá no livro de Levíticos, no Vaikra, você vai ver a palavra Sukkot 6 vezes. Vai lá no livro de Números, que é o período das jornadas de Israel, no Bar Migbar, no deserto. Você vai ver a palavra tabernáculo lá 31 vezes. Agora vai para Juízes, nenhuma vez. Sabe por quê? Porque geralmente quando somos presenteados com a provisão, nós esquecemos do provedor. E esquecemos do provedor. Essa prática não é minha, essa prática não é tua, essa prática é do povo de Deus. A hora que eles colocaram o pé no presente, eles esqueceram do doador. Aí se preocuparam com a administração da terra, com a conquista da terra e com aquilo que Deus tinha dado. Quando você substitui o doador pelo presente, você está deixando especificamente claro que você serviria até Satanás por um salário melhor. Quem serve a Deus por dinheiro servirá a Satanás por um salário melhor. Querido, você não pode substituir o provedor pela provisão.
Isso é fato. Israel fez e aqui está claro, peremptoriamente claro. Olha aqui, ó, desde os dias de vossos pais. Não é um problema de agora. É um problema antigo. Isso aqui é da personalidade humana. Do Presley, sua, nossa, nós temos esse hábito, esse costume. Olha aqui, ó. Vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Isso aqui é Deus que está falando. Isso aqui não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Olha aqui, desviar de que estatuto? Qual é a palavra contextual para Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7? Celebração de dízimos e de ofertas. Você se torna para Deus nesse conceito veterotestamentário. Os filhos de Israel faziam isso 3 vezes por ano. No primeiro mês, na Páscoa, no Pães Asmos e na festa de primícias, ou festa de semanas. No terceiro mês, Pentecostes. No 7º mês, trombetas, Yom Kippur e tabernáculo. Nestas festividades, eles traziam diante de Deus as suas ofertas. São vários sacrifícios, vários níveis de sacrifícios, desde sacrifícios do campo, como sacrifícios animais. Eram vários os sacrifícios. A lei era uma: não chegará perante mim de mãos vazias. A forma como eu me apresento diante de Deus, através de sacrifício, através do holocausto. O holocausto é a forma como eu, um bom judeu, apresento diante de Deus e preciso ter a supervisão desse processo de um sacerdote. Isso aqui é um princípio veterotestamentário, que fique bem claro isso aqui. Aí Deus fala, roubará o homem a Deus? Eles perguntam, em que havemos de tornar? É a pergunta. A pergunta não é se o povo está roubando. A fala de Deus, ela é provocativa. É Deus tentando despertar um conceito diferenciado do que para ele Deus é dízimos e ofertas. Veja bem, do que para ele o eterno nosso Deus é dízimos e ofertas. Então, a pergunta primária dos filhos de Israel não é se eles estão roubando. Eles nem sabiam que estavam roubando. Não existe no Vaikra, lá no livro de Levítico, qualquer tipo de insinuação no que se refere a chamar os filhos de Israel de ladrão. Não é o propósito do Vaikra, lá milênios de anos atrás, estabelecer essa cláusula pétrea de que quem não dizimasse, não, ladrão. Não é essa. Veja aqui o caráter instigante dessa observação de Deus. Porque quem faz a observação é Deus. A observação quem faz é Deus. Não é nem a pergunta que provoca a instigação. Deus faz a instigação porque Deus quer fazer. A ideia de Deus não é estabelecer uma cláusula estatutária com relação a dízimos e ofertas. As cláusulas são muito bem claras e explícitas no livro do Vaikra. A proposta de Deus aqui ela é instigadora. É fazer o quê? Fazer com que o Presley reconheça em sã consciência que ele está comendo o que não é dele. O que não é dele. Quando você pega o que não é teu, você é o quê? Então a proposta de Deus é essa. A proposta contundente mesmo. A contundência da proposta ela é circunstancial. Ela é determinada pelo nível de indignação que Deus estava com relação aos cuidados de manutenção do templo. O templo estava abandonado. Isso aqui não é uma cláusula pétrea lá do Vaikra, lá do Levíticos. Não é. As propostas de Deus com relação a cumprimento de dízimos e ofertas do Antigo Testamento, principalmente entre os anos 1446 e 1445, onde a lei de Deus foi dada, não era estabelecer o princípio pelo qual me prova que eu sou um bandido, um ladrão, porque eu não dizimo não oferto. Não é essa a ideia, nem a proposta do texto. A proposta do texto aqui é fazer com que aquele povo que estava vivendo entre os anos 400 e 450 estava comendo o que não era deles, pegando o que não era deles. Então, se eu pego esse celular aqui, ele não é meu e eu levo para casa, eu estou fazendo o quê? Roubando. O que Deus estava fazendo? Despertando a consciência
que os filhos de Israel, não devolvendo o que era de Deus, eles estavam usurpando o dever de cumprir com aquilo que Deus tinha estabelecido. Sabe quando é que termina o meu limite? Quando começa o seu. O que Deus está dizendo aqui? Porque a pergunta não é essa. A pergunta deles é: em que devemos tornar? Aí Deus lança essa pergunta retórica. Roubará o homem a Deus? Eles caem em desespero. Porque a proposta deles em perguntar: em que havemos de tornar? Aí Deus, em vez de responder, ele diz: roubará o homem a Deus? Então é uma pergunta retórica. E quando eles escutam essa sentença, eles colocam a mão na consciência e diz: não é que é verdade? Nós estamos tomando aquilo que não é nosso, aquilo que não é meu. Eu estou administrando o que não é meu. Olha, aí ele vai mais, olha aqui, ó, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Eu estou assustado, que a sentença ela é pesada. Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Você acha que durante todo o processo veterotestamentário, de pelo menos 2 milênios de anos atrás, quando isso aqui estava se estabelecendo, você acha que não houve vários casos onde essa situação ocorreu? É claro que ocorreu, mas aquele foi contundente. Por quê? Porque o templo estava abandonado. Então ele precisou despertar em mim a consciência de que parte daquilo que eu tenho, eu preciso devolver para Deus. Portanto, não é minha, é de Deus. E se eu tomo aquilo que não é meu, o que eu sou? O que eu sou? O que você é? É por isso que a lei do Novo Testamento é muito mais profunda, porque agora não é 10%, é a íntegra e espontânea vocação de um ser que se doa, que se entrega a Deus. Olha aqui, ó, e ele responde, ó: vós me roubais, vós e a nação toda, em que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeiro propósito do dízimo. Primeiro, o dízimo não é teu. Segundo, o dízimo deve ser devolvido na casa do tesouro. Terceiro, o dízimo serve para proporcionar manutenção da casa de Deus. São elementos básicos aqui para esse período. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar bênção sobre vós, bênção sem medida. Olha aqui, deixa eu despertar aqui a sua curiosidade. A primeira coisa que você precisa entender: não existe merchan no reino de Deus. Existem diversos líderes espirituais que pegam esse texto, fazem uma inversão, que eu não posso nem dizer hermenêutica, porque está longe de qualquer princípio hermenêutico, e confunde a mente do povo, condena as pessoas ao inferno, fazem todo tipo de aberração teológica para tentar extorquir. Não é essa a ideia. A ideia não é pegar o sagrado e converter em profano. Se existem pessoas que fazem isso, e eu sei que existem, não significa que agora eu devo condenar o animal todo por causa de uma perna quebrada. Não, é preciso separar o pensamento joio do pensamento trigo. O fato de pessoas tomarem esse texto para fazer uma confusão teológica na cabeça das pessoas não significa que eu não vou poder usá-lo. Eu posso usar qualquer passagem veterotestamentária que não é condenada por Cristo no Novo Testamento de forma aplicativa à minha vida. Agora eu vou condenar uma pessoa que dizima? Eu vou condenar uma pessoa que oferta porque a terminologia dízimo não foi muito bem trabalhada no Novo Testamento? Sabe por que não foi muito bem trabalhada? Porque o povo do Novo Testamento era liberal, eles não davam, não era 10%, eles davam a própria vida. Por quê? Porque eles tinham um conceito de que a vinda do Senhor era iminente.
Então vendiam propriedades, vendiam bens, vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Era uma prática celebrada nessa época. Qual que é o propósito então de Malaquias? É despertar em mim a consciência de que eu estou pegando o que não é meu. Portanto, se não é meu, eu sou ladrão. Essa é a ideia. Agora, porque pessoas usam isso aqui, roubam dinheiro de fiéis e de gente que não lê a Bíblia, que não estuda, que não tem entendimento, eu não vou sacrificar um texto tão poderoso e tão lindo porque alguém faz mau uso dele. Não, não vou fazer isso não. E veja bem, ó, se eu não vos abrir a janela, figura de linguagem, deixa eu te falar, porta se abre por dentro e por fora, janela só se abre por dentro. Qual que é a ideia desse texto? É dizer para mim e você que existem bênçãos selecionadas que só Deus pode dar. E que você, como fiel, como dizimista, você não vai fazer merchan. Você não vai comprar publicidade eterna, não. Você vai ser voluntário. Você vai ser doador, você vai ser especificamente espontâneo. E existem bênçãos selecionadas que só quem está pelo lado de dentro pode abrir. De linguagem, eu vou abrir as janelas dos céus sobre vós. Primeira coisa, existem bênçãos selecionadas para quem celebra essa prática voluntária. Aí eu não gosto de falar dízimo porque o Novo Testamento, eu vou chegar no Novo Testamento. Então troca o nome, fala outra coisa, mas não estabeleça mísero 5, 10, 7, 8, eu vou dar tanto por cento. Não! Entregue a sua vida, tudo que você tem é de Deus. Eu gosto de uma frase de Rockefeller, os primeiros, né? Os crentes. Agora, ele disse o seguinte: se eu não tivesse dizimado o meu primeiro dólar, eu não teria devolvido o meu primeiro $1 milhão. Não é uma questão de valor, é uma questão de fidelidade existencial. É a capacidade que alguém possui de colocar o seu dinheiro para servir a Deus. Colocar o dinheiro para servir a Deus. Por isso que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, na verdade no 20 e no 21, ajuntai tesouros no céu. Querido, aonde a traça e a ferrugem não corrói e nem ladrões escavam para roubá-lo. Por que Deus quer tesouro no céu? Para nada. Deus não quer tesouro no céu para você acumular como se lá precisasse. E querido, no céu, ouro é pinche, é asfalto. Lá você caminha em cima de ouro. A ideia de Deus não é fazer você colocar riqueza lá, é levá-lo através do seu coração para lá, colocar seu foco, sua perspectiva, sua vida toda para cima. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador. Ele pode ser o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Deus está falando, lançou a semente, ela vai nascer. E quando ela nascer, o devorador não vai pegar. Isso é uma promessa, é uma sentença. Eu não creio, não creia. Não, mas também não taque pedra em quem crê por causa do mau uso de algumas pessoas. Eu não posso condenar o todo por causa de alguns. É igual sacrificar uma amizade longa por causa de um momento de discussão. Não, você tem que aprender a filtrar as coisas. Eu não creio na forma como isso é estabelecido. Eu não compreendi ainda como isso é difícil, né? Se não fosse tocar no bolso, seria muito mais fácil para a pessoa compreender. Mas como compreender esse princípio toca naquilo que mais sucumbe aqui dentro, aí é difícil a compreensão. Mas Deus vai dar graça para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, Malaquias capítulo 3, versículo 10, ela é aplicativa e circunstancialmente direcionada à tribo de Judá, de Benjamim, os filhos de Israel, os judeus, mas que eu pego para mim de forma aplicativa. O que que tem? O que que tem? Ah, mas é porque eu preciso. O que que tem? Nós vamos chegar no Novo Testamento. E lá a coisa é pesada e nós vamos devagarzinho nesse tema.
roubará o homem a Deus, vai continuar o mesmo título e as coisas vão ser gloriosas no nome de Jesus. Olha, vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, querido, que Deus te abençoe. Vamos dar sequência nesse assunto aí e tentar abordar esse tema aí de forma peremptória para Deus abençoar a minha e a tua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você.